Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Deus continue te abençoando grandemente em favor de toda a igreja nesse tempo final. E uma saudação também a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também internet e demais meios de comunicação, e para todos os presentes, todos os que nos visitam também de diferentes países, sejam muito bem-vindos, e todos os que se reúnem aqui também. Hoje, domingo 7 de janeiro desse ano de 2024, temos como tema quem é o Filho do Homem para esse dia, que foi pregado 1º de março de 2015 em Villahermosa, México. Busquemos no Evangelho segundo São Marcos. Ele leu ali em São Mateus 16, 13 ao 20, e São Marcos nos fala também dessa ocasião, onde Pedro fez essa confissão, a qual veio por revelação divina de quem era o Cristo, o Messias, o ungido, ou seja, de quem era Jesus. De quem era Jesus? Marcos capítulo 8, versículo 27 diz: Então Jesus e os seus discípulos partiram, e em el camino perguntou a seus discípulos, dizendo-lhes: para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: quem dizem os homens que eu sou? Responderam: João Batista, outros, ou seja, que João Batista tinha ressuscitado, outros Elias, mas outros alguns dos profetas. Então lhes perguntou: mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: tu és o Cristo. Advertiu Jesus de que a ninguém dissesse tal coisa ao seu respeito, ou seja, porque é uma revelação para os escolhidos. E começou a ensinar-lhes. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes. Veja, aí anciãos, nós lemos nesses dias, também representam nesse tempo ministros. Pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isso lhes expunha claramente. Mas Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Depois de uma revelação tão grande que ele recebeu ali, de quem Jesus era, vejam, depois disse a Jesus que não acontecesse isso a ele, que ele estava dizendo que aconteceria. Quem é o Filho do Homem para esse dia? Podem se sentar, por favor. Na mensagem, obras é fé expressada, nos diz na página 17, diz agora, fé é uma revelação de Deus.
Agora, fé é uma revelação. Quero ficar aí um momento. É uma revelação. Ele, por sua graça, revelou a você. Não é que você tenha feito nada. Você mesmo não pode criar fé. Você nunca tem fé. Ela é dada a você pela graça de Deus. E Deus revela a você. Portanto, fé é revelação. E toda a igreja de Deus está fundamentada sobre a revelação. Não faz muito tempo que o ministro Batista me disse: eu simplesmente não posso aceitar a revelação. E disse: então você não pode aceitar a Bíblia? Você não pode aceitar a Cristo, porque Ele é a revelação de Deus. Ele é Deus revelado em carne. Portanto, toda a igreja está fundada sobre a revelação divina. Jesus o disse, eu creio que foi a Pedro, disse: quem dizem os homens que eu sou? Ele estava falando aos seus discípulos, e alguns diziam: tu és Elias, e Moisés, ou um dos profetas, e Jeremias. E ele disse: mas quem vocês dizem que eu sou? Vejam, isso era o importante que tinha que ser ouvido por Jesus. Não o que as pessoas do mundo diziam, mas o que os discípulos diziam de quem Jesus era. E ele disse, ou seja, Pedro, tu és o Cristo, ou seja, ungido, o Filho do Deus vivente. Agora, a Igreja Católica Romana diz, ele estava falando a Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Os protestantes dizem, ele a estava edificando sobre si mesmo. Agora, eles podem estar corretos, mas para mim ambos estão errados. Era sobre a revelação espiritual de quem ele era. Não te revelou carne e sangue, Pedro, mas o meu Pai que está nos céus te revelou. E sobre esta pedra, a revelação de quem ele é, sobre a revelação, ele é a revelação completa. E escreve Pedro e a revelação. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E escreve a porta do inferno. Isso mostra que as portas do inferno estariam contra ela. Abel, por fé, por revelação. Não tinha Bíblia escrita naqueles dias, mas Abel, pela fé, ofereceu a Deus um sacrifício melhor que o de Caim, do qual Deus testificou, ele era justo. Como? Por fé. Como? Por revelação. Por revelação, Abel ofereceu a Deus um sacrifício melhor, porque foi revelado a ele que não eram frutas do campo, mas o sangue. E ele escreve ali frutas, sangue, e escreve o sangue, dogmas, credos, nicolaísmo, produz ao Caim denominação. Mas o sangue, palavra, apaga esse pecado. E do lado escreve Caim e Abel. Aí quando nós vamos escrever, para que vejam onde estão ali o ponto e vírgula, e continua dizendo, por isso é que algumas pessoas podem crer nele, algumas não podem crer nele, e outras tentam fazer com que creiam. Na audiência,
de pessoas, onde se levanta uma fila de oração, você vai achar alguns que poderíamos dizer que todos são boas pessoas. Tem alguns que estão fazendo esforço para crer nele, tentando eles mesmos de se manufaturar dentro dele. Alguns simplesmente não podem fazer de jeito nenhum, e outros simplesmente é pela graça, simplesmente é dado a eles. E escreve aí 3 classes de crentes. Agora, aí está a diferença. Ver isso faz a diferença. Essa é a primeira verdade. Essa é a verdadeira revelação de Deus. Tem que ser revelado primeiro. Jesus expressou isso claramente quando disse: nenhum homem pode vir a mim se o meu Pai não o guiar primeiro, ou revela a mim, a ele primeiro. Você deve ler isso. É em Santiago ou São João 6:44 ao 46. Eles não souberam quem era ele. Pensaram que ele era simplesmente um homem ordinário, tal como as pessoas fazem hoje. Eles pensaram que ele era um profeta. Ele era um profeta, ele era um homem ordinário, mas ali havia mais que isso. Como à noite, falando, quando você receba o livro, talvez encontre uma pequena confusão do que eu disse. Os 2 livros de vida. É o mesmo livro, mas um deles é o seu nascimento natural e o outro é o nascimento espiritual. Um leva o outro tal como um talo de trigo. Sempre que você fala a mim, faz como uma pessoa vivente, mas tem aqui uma parte minha que é essa pessoa que tem que perecer. Esse é o livro do qual sai o nome, mas do eterno, do predestinado, do eleito, deste, o nome nunca pode sair, porque sempre esteve nele. Nunca pode ser tirado. Agora vejam como ele define toda pessoa que está escrita ali. É eterno, é predestinado e é eleito. Diz que não pode sair dali porque sempre esteve com ele. Esse é você e sou eu. E ele escreve ali Pedro e a revelação, e escreve o livro da vida. Na mensagem à terceira dispensação, o governo humano, o nosso irmão William nos diz que foi pregado 15 de março, corrijo, 15 de março de 2015, em Assunção, Paraguai, diz: a grande promessa para esse tempo final é a vinda do Filho do Homem. Por isso se fala mais da vinda do Filho do Homem para o último dia do que o que se falou para o dia do Filho do Homem em sua primeira vinda na terra e para a terra de Israel. Ou seja, que se fala mais da vinda do Senhor para o último dia do que o que se falou para a primeira vinda de Cristo. No livro dos selos, nos fala algo aí de como o esperavam os sábios daquele tempo, fariseus, saduceus, e todas estas pessoas. Vejam, no livro dos selos, página 33, e vejamos como foi aí nesse pequeno relato que veio o Filho do Homem há 2000 anos atrás. Lembrem que tudo é paralelo.
Diz, agora foi tão simples a vinda desse Messias, por 4.000 anos todos os profetas falaram dele, Davi cantou dele, e todos faziam através das eras hebraicas, porque Israel teve 7 eras hebraicas. Mas quando veio, as pessoas já tinham a sua ideia formada de o que faria e como faria. Já tinham tudo explicado e desenhado nos seus rolos e etc. De forma que quando veio, naquela forma tão simples, lhe pôs a perder toda a teologia que tinha e não souberam. Aí desenha uma estrela de Davi no começo desse parágrafo e escreve simples nesse livro. E terminando aí esse parágrafo também abaixo, do lado esquerdo, ele também escreve simples e ele também desenha uma estrela de Davi. E nesse ele escreve: quando veio o Messias, lhe pôs a perder toda a sua teologia. Não reconheceram ele. Não o reconheceram. Ele veio segundo a palavra. Ele veio segundo a palavra. Você crê que Deus disse aos profetas que o Messias viria em uma certa maneira? É uma pena que não tenhamos uma hora a mais para explicar como foi, mas a maioria sabemos como foi. Como foi que Deus disse que viria? E a profecia de Miqueias 5:2 e as demais profecias do que faria e como faria? Contudo, foi tão simples que os grandes homens inteligentes se achavam tão enrolados que não conheceram, em tanta mistura que não conheceram. Mas vocês sabem que Jesus Cristo não veio contrário à palavra. Ele veio segundo a palavra, mas contrário às suas interpretações. Você vê? Ele ensinou coisas que eram contrárias à educação eclesiástica que tinham a respeito dele. Eles diziam: agora quando o Messias vier, com certeza vai chegar ao templo e vai dizer: Caifás, ou qualquer um que fosse o pontífice, eu cheguei. Ele vai vir com uma escolta de 10 milhões de anjos. Deus vai dizer: bom, vocês aí embaixo, vocês são uma igreja muito poderosa, são um povo, vou dar uma volta aqui e deixar descer a escada celestial, e hoje eu vou mandar o Messias para vocês e vou deixar ele aterrissar ali naquele campo. Todas as pessoas podem se congregar ali, e você, doutor fulano, e você, doutor ciclano, você pode pegar os primeiros postos para saudar ele primeiro. Isso não é muito diferente a como pensam de hoje. Soa um pouco radical, mas é que eu quero fazer isso muito claro. Segundo eles, tem que ser assim. E se ele não vem desse jeito, pois então não pode ser a verdade. É melhor um anticristo. Veremos uma escolta de 10 milhões de anjos, justamente com as suas bandas, vão aterrissar aqui no pátio, onde Salomão edificou o templo. Tudo isso por aqui é lugar santo, onde morreram santos e pessoas sábias. E Jesus disse: se vocês, hipócritas, filhos do diabo, vocês enfeitam os sepulcros dos profetas, e vossos pais mesmo foram quem colocaram eles ali. Correto. Quantos homens justos vos enviei, quantos profetas, e ainda vocês mataram eles. Você vê? O que eles chamam justo, o que eles chamam de justo, eles chamaram de fanático e louco. Eles pensaram que viria assim, mas quando veio em um estábulo, nascido de uma virgem, e com apenas um simples carpinteiro como um pai alheio que não o criaria, e a virgem
virgem nem era muito bem conhecida, você vê? Ela não era filha do pontífice ou qualquer outro importante. Ele melhor veio por uma damazinha que vivia em uma parte muito má, chamada Nazaré. José era um simples viúvo, a sua esposa tinha morrido e tinha deixado uns filhos para ele. Agora, Maria estava comprometida. E assim, ele chegou com o nome obscuro desde o início, porque diziam que nasceu ilegitimamente. Ai, ai, ai. Isso atingiu duro a seus costumes tão polidos, com tanta educação. Não podiam passar isso em suas interpretações das Escrituras. Não tinha nada sobre isso, mas contudo, era o assim diz o Senhor. E escreve a mesma coisa hoje. Como me dá frio apenas em pensar nisso. E agora ver a mesma coisa acontecendo novamente. Deus não pode mudar. E ele escreve ali o que o profeta viu. O que o profeta viu. Na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, nos diz, e o nome está na palavra, página 33. E o nome está na palavra, porque Ele é a palavra. Amém. O que Ele é então? A palavra interpretada é a manifestação do nome de Deus. Não em vão, carne e sangue não te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu te revelou isso, quem eu sou. E sobre esta rocha edificarei o meu lugar de adoração. E sobre esta rocha edificarei o meu lugar de adoração. E as portas do inferno não prevalecerão, não poderão estremecê-la. Amém? Ó Igreja vivente de Deus, permaneça em um fundamento sólido em Jesus Cristo apenas. Você pode cantar a canção, mas se você não está em Cristo, a palavra você está sobre a areia movediça, mas sobre esta rocha, Cristo, minha palavra, e escreve e desenha uma estrela de Davi e uma pirâmide e as eras e escreve: quem é o Filho do Homem hoje? Em ponto de interrogação. Como a pergunta dessa mensagem de hoje. Ele edificou a mensagem luterana e eles o fizeram uma denominação. Estava crescendo. Depois cresceu a perna, os metodistas e assim sucessivamente. Ali foi onde ele edificou a sua igreja, sobre a sua palavra. Agora, ele não é todo pé, ou todo músculo, todo coxa, ele é um corpo. E agora é a parte que coroa. E escreve aí, a coroa da igreja para ser rainha e reinar. Vocês notaram na pirâmide? E eu não prego uma religião baseada na pirâmide, mas a primeira Bíblia que foi escrita nos céus. Vocês notaram? O zodíaco começa com a Virgem, a primeira figura no zodíaco. E escreve a primeira vinda. A última figura é Leão. Ele veio primeiramente pela Virgem e ele retorna como Leão da tribo de Judá. E escreve a segunda vinda, Leão de Judá. Justamente antes disso, a era de Câncer, peixes cruzados. Todas as outras eras, se tivéssemos tempo, tocaríamos nisso. Já fizemos no tabernáculo. E a pirâmide, tanto aquelas fundações acima, Câmara do Rei, e justamente antes de vocês se encontrar com a sétima parede,
Tem ali um local de introdução, onde o mensageiro sai para apresentar você ao rei. O mensageiro, João Batista, que apresentou o rei, mas a pedra de cabeceira foi rejeitada, e eles não conhecem a pedra de canto ou o que seja, ele não sabe onde está, porque é uma pedra rejeitada. Esta é a pedra que coroa toda a coisa. Isso faz a pirâmide através das eras, através das 7 eras completas da igreja. Acrescentam graça, acrescentam isso. Tem 7 coisas que acrescentar. A última é Cristo. Acrescenta isso à sua caridade. Acrescenta graça à sua graça, acrescenta algo mais. E algo mais, até que chegue a Cristo, a pedra de cabeceira. E eu sou a porta. E ele escreve, a porta. E aí, também escreve no cantinho de baixo as 7 virtudes e desenha uma pedra angular e as eras. E escreve Cristo. Agora vejam. Vamos um pouquinho mais adiante aqui, continuando na página 34. Agora um filho sempre vem no nome do seu pai. Todo filho vem no nome do seu pai. E Jesus disse, eu vim no nome do meu pai. Então, qual é o nome do pai? Qual é o nome do filho? E ele disse, um pouquinho mais e o mundo não me verá mais. E vocês ainda me verão. Se ele veio na forma do Espírito Santo, aquele mesmo Jesus, essa é a razão pela qual eles adoravam. Ó Jesus, vê? Pai, Filho e Espírito Santo é o Senhor Jesus Cristo. Isso é tudo. Eu venho no nome do meu Pai e vocês não têm me recebido. E ele escreve ali o nome do Pai é igual, o nome do Pai é igual, do Filho é igual, do Espírito Santo é igual. Agora vejam, o nosso irmão William continua dizendo, Cristo mesmo ainda falou da vinda do Filho do Homem para o último dia, pelo qual precisamos ver todo esse mistério do Filho do Homem prometido para ser manifestado no último dia, porque não queremos que aconteça conosco como aconteceu lá com o povo que estava esperando a vinda do Messias, e veio lá, era o Filho do Homem, e passaram despercebido. Veja, no livro de citações, na página 117, parágrafo 1042, nos diz, ele está esperando que se levante um profeta em cena para manifestar a promessa que ele fez de acordo a Malaquias 4. Será feito, não importa o quão simples as pessoas o vejam, vai ser feito de qualquer jeito. Deus disse, Ele pode, até das pedras, se nossos credos não recebem, nem nossas igrejas, Deus pode outra vez ir ao estábulo onde Ele queria, mas vai ter alguém que se alimente dessa palavra falada desse dia. Algo tem que manifestar, mas não vai ser um grupo, nunca foi. E ele escreve em cima, alguém. E ao princípio, e aí no início do parágrafo, na página 117, em cima do parágrafo 1042, e ele escreve, um profeta, dois pontos, para manifestar a promessa.
E o nosso irmão William continua dizendo: pensaram que era um louco, um fanático, um falso profeta, uma pessoa possuída por um espírito mau, mas era a vinda do Filho do Homem para aquele tempo. Hoje chamam de diferentes maneiras modernas, porque isso dá cumprimento a Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 ao 19, que Deus levantaria um profeta como Moisés e poria a sua palavra na boca desse profeta, e qualquer que não ouvisse o que ele falasse no nome do Senhor, Deus o desarraigaria do povo. Na página 42 desse livro de citações, nos diz, no parágrafo 340, diz: Deus transmitiu a ele, eu não creio que foi tomado como Paulo. Agora ao terceiro céu e viu coisas. Agora João foi transmitido da ilha de Patmos em espírito ao dia do Senhor. Esse é o dia do homem. O homem está lutando, mas o dia do Senhor vai vir quando esses reinos virão a ser os reinos do Senhor e do seu Cristo. E haverá o grande milênio, o dia do Senhor, o dia da sua vinda, seu juízo. Este vai ser o dia do Senhor. Este é o dia do homem. É a razão pela qual o atingem ao entorno de você e fazem o que querem com você. Agora o chamam fanático e santo rolador, mas vai vir um tempo, vê que eles não farão isso. Eles gritarão e chorarão e se prostrarão aos seus pés. E desenha uma estrela de Davi, diz: se prostrarão aos seus pés. E em cima ele escreve, e também escreve: se prostrarão aos seus pés, o grande milênio. No grande milênio, o dia do Senhor, o dia da sua vinda. 2 pontos, a dispensação do reino. Tudo isso aí nesse espaço, em cima da 340, se prostrarão aos seus pés. O grande milênio, o dia do Senhor, o dia da sua vinda. 2 pontos, a dispensação do reino. E aí do lado, em cima neste mesmo parágrafozinho, em todo lado aí de cima escreve Apocalipse 11, 15 ao 18. E 6 do 12 ao 17. E 19 do 11 ao 26. Todas estas escrituras vão com o cumprimento disso que lemos aí. Agora continua dizendo, viemos falando, e se qualquer um que não ouviu o que ele falasse em seu nome, no nome do Senhor, Deus o desarraigaria do povo. Escutar é uma bênção, o irmão William diz. Ouvir é uma bênção. Não ouvir é ser apagado do livro da vida. Veja o delicado que é o não ouvir aquele que o Senhor enviou. Diz: o desarraigarei do povo, ou seja, e aí o nosso irmão William nos diz que vai ser apagado do livro da vida. Na mensagem de Deus é seu próprio intérprete. Na página 25 nos diz: você crê lá? Você crê que é Jesus Cristo?
que é o que Ele é a sua palavra. Quando essas pessoas o rejeitam, eles não estão rejeitando o homem, eles estão rejeitando a palavra. É a palavra que estava na parte de fora e não pôde voltar a entrar. E um pouquinho mais abaixo diz: agora, você pôde ver o que aconteceu nos últimos minutos? É que tem estado tateando, é que tudo tem ficado obscuro diante de mim. É discernindo. É o Espírito Santo, não sou eu. Essa é a palavra prometida para esse dia. Isso nunca tinha acontecido desde os dias dos apóstolos, nunca tinha sido. Mas quando foi dito, para quando foi dito, justamente antes da vinda do Filho do Homem, como foi nos dias de Ló, assim será na vinda do Filho do Homem. Os incrédulos não crerão. Eles não têm que crer, mas os crentes vão crer. E o nosso irmão William continua dizendo: o tema da vinda do Filho do Homem, esse é o tema mais importante para o tempo final. Portanto, precisamos saber que quando se promete a vinda do Filho do Homem, 2000 anos atrás, foi a vinda de um profeta como Moisés, porque Filho do Homem significa profeta, é o título de profeta. Na mensagem, quem é esse Melquisedeque? Na página 28, nos diz: e esse Melquisedeque se fez carne, ele se revelou como Filho do Homem quando ele veio como um profeta. Ele veio em 3 nomes de um filho: Filho do Homem, e enumera 1, Filho de Deus, 2, Filho de Davi, 3, e escreve do lado: Melquisedeque encarnado. Quando ele estava aqui no mundo, ele era um homem para cumprir a Escritura. Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará um profeta como eu. Assim que ele teve que vir como um profeta. Ele nunca dizia: eu sou o Filho de Deus. Ele dizia: eu sou o Filho do Homem. Creis no Filho do Homem? O nome de outro filho, Filho de Deus, o invisível, o Espírito, e escreve teofania. E onde diz o nome de outro filho, escreve Apocalipse 19. Eu sou o Filho do Homem. Creis no Filho do Homem? O nome de outro filho, Filho de Deus, o invisível, o Espírito. E quando ele venha outra vez, ele é o Filho de Davi, para sentar-se sobre o seu trono. E escreve Filho de Davi, para sentar-se no trono. E o nosso irmão William continua dizendo aqui: e através da história da sua igreja, tivemos diferentes etapas, eras, gerações da igreja, onde podemos dizer, entre os gentios, a primeira geração de Cristo foi a era de Éfeso, encabeçada essa era por Cristo, no mensageiro São Paulo, e assim, de era em era. E a qual geração nós pertencemos na igreja do Senhor Jesus Cristo entre os gentios? Agora vejam na página 116, do parágrafo 10, 23 nos diz: essa é a razão pela qual os luteranos morreram quando Wesley se levantou. Essa é outra era. A palavra veio e tiveram que aceitá-la ou morrer. Se não passasse a essa outra era e não aceitassem esse mensageiro com essa nova mensagem para essa outra era, o que esperava eles? Morrer. Por quê? Porque iam se denominacionalizar. O irmão Branham diz que no momento que esse grupo se denominacionalize, esse mesmo dia morrem.
no dia que coloquem um homem como seu líder, ao invés do Espírito Santo, no dia e na hora, era e dispensação que correspondeu a pessoa viver, nesse dia esse grupo morre. E como pode a pessoa, os escolhidos do tempo em que estão vivendo, colocar o Espírito Santo como líder? Pois no instrumento que Deus coloca no tempo em que você correspondeu viver. Mas se coloca em um homem onde o Espírito Santo não está operando nesse tempo, pois estão colocando aí aquele homem, não o Espírito Santo. Essa é a razão pela qual os pentecostais estão morrendo agora, porque a era está aqui, a palavra se manifestou, o tempo da águia, e escreve águia, e em cima escreve, nasce uma era e morre, a anterior era. A era anterior. O nosso irmão William continua dizendo, a geração ou era eterna da igreja, a era da pedra angular, a mais importante de todas as etapas da igreja e a única que tinha e tem a promessa de ir para a vinda do Filho do Homem com os seus anjos, e os seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias para chamar e juntar 144 mil hebreus. Na mensagem perfeita força, por perfeita fraqueza, nos diz na página 52, nos diz, nós não precisamos de nenhuma nova organização. O que sim necessitamos é, ó Deus, como sinto que estás inundando todo este lugar nesses momentos. O que necessitamos é um profeta de Deus que se levante em cena com um tremendo trono de dinâmica para que sacuda esse mundo envergonhado. Aleluia. Esse vasos vazios é o que eles precisam, correto. Precisa de uma igreja chamada fora, uma minoria, a qual possa receber o poder e as bênçãos de Deus e sua mensagem. Aleluia. Isso é o que precisamos. Faça-se fraco para que possa chegar a ser forte, porque assim poderá conquistar todo o diabo e porá os sábios em vergonha. Assim trará homens e mulheres os quais Deus chamou, e apenas a eles. E ele escreve ali, um profeta com um trono de dinâmica. Lembrem, assim como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. E escreve com Elias e Moisés. E do lado ele escreve Moisés e Elias, Apocalipse 11. Então, 8 almas foram salvas. Nos dias de Elias, só houve 7.000 que o receberam. Pense onde estamos vivendo agora. Quando João chegou em cena, a pequena igreja certamente estava na minoria. Agora lembrem, no livro dos selos, ele disse que 500 pessoas desaparecem diariamente, ele diz. E o mundo não percebe. Onde isso está? Tem uma parte onde ele fala ali. Vamos ver. Tem 2 lugares. Vejam na página 46.
Desde cima, ele diz, agora durante essa semana vamos entrar em ensinamentos muito profundos. Haverão tão pouquinhas pessoas subindo a noiva no rapto? Não vai ter agora. Você vê como os mestres o têm calculado? Tem quadros feitos onde sobra 10 milhões de pessoas. Por esse lado, todos os metodistas, se é um pregador metodista, se é um pentecostal, todos os que sobem são pentecostais. Estão tão distantes da verdade. Talvez uns saindo de Jeffersonville, alguém que de repente desapareceu, dirão, pois, a pessoa nunca sabe. Os outros nunca saberão. Um sairá da Geórgia, um estado nos Estados Unidos, um sairá da África, e digamos que terá 500 pessoas vivas que subirão na translação. Agora, isso não é a igreja, senão a noiva. Não é a igreja, senão a noiva. A igreja vai subir por milhares, mas isso é na próxima ressurreição. Eles não vão viver até que sejam cumpridos 2000 anos. Apocalipse 25. Mas essa é a noiva. Se 500 pessoas desaparecessem da terra neste mesmo instante, o mundo nem saberia. Jesus disse que teria 2 em uma cama. Levarei um e deixarei o outro. Isso é a noite. Terá 2 no campo. Pegarei um e levarei outro. Deixarei um e levarei outro. Isso é do outro lado da terra. E como foi nos dias de Noé, assim mesmo será nos dias da vinda do Filho do Homem. Pense bem, tudo seguirá tranquilamente o seu curso. Uma mensagem, algo fanático, passará pela cidade. E depois alguém vai dizer, ele escreve ali, uma mensagem fanática virá. E ele escreve ali no meio desses 2 parágrafos. Depois alguém vai dizer, aquele ministro que passou por aqui nunca voltou. O melhor, ele foi caçar e nunca voltou. E essa outra figura foi por ali, e você sabe, eu acredito que aquela jovenzinha, o melhor, a levaram por ali, provavelmente a ultrajaram e jogaram ali no rio. Talvez apenas 1 a cada 100 milhões se dará conta do que está acontecendo. Alguém que a conheceu vai dizer, a jovem desapareceu, eu não posso entender isso. Ela nunca iria dessa forma. Ela nunca partiria dessa forma. E aí ele continua relatando. Tem outro lugar também. Na 199, vamos ver aí. Eu suponho que nem a terceira parte da nação judia soube que Jesus Cristo estava sobre a terra. Provavelmente ouviram de algum fanático por ali, mas não deram atenção. Ele veio aos seus, e os seus não o receberam. Ali é onde eu acredito. Agora a Bíblia não diz que a sua vinda seria em segredo, mas o rapto sim será um segredo. Então, se foi um segredo quando ele veio, não sendo anunciado como um segredo, então quanto mais será um segredo o rapto? Algum dia dirão, eu criei que teríamos um rapto e agora vemos todos esses juízos sobre a terra. Será dito, já aconteceu e não souberam. Vai ser como um ladrão na noite. Como aquele livro que eu li em uma ocasião, Romeu e Julieta. Aquele personagem veio, colocou uma escada na janela e tirou sua noiva à noite. Escreve rapto. Assim é como acontecerá. Irão. Não é questão de mandar uns anjos com
como para tirar os mortos, a Bíblia diz que serão mudados em menos tempo que o abrir de olhos. Tudo será concluído assim, de logo. Dirão, tal pessoa desapareceu. Eu imagino que diariamente desaparece no mundo todo como 500 pessoas. O que ele dizia, não se sabe nada deles, simplesmente desaparecem. Agora, não serão muitos os que subirão no rapto. Eu não quero assustar vocês, e nem acredito que seja dessa forma, mas eu quero dizer a vocês o que ele disse, e vocês sabem bem, como foi nos dias de Noé, quando 8 almas foram salvas pela água. Foram 8 almas salvas pela água entre o mundo todo. E escreve 8 almas, oitava era, ou seja, o que representa agora. Vejam, tudo isso representa os escolhidos de Deus que serão raptados nesse tempo. Ou seja, de um número representa a esse grupo. E aí o deixamos. Ele em uma parte aí diz nessa do quarto Elias, os do quinto Elias, os das duas oliveiras, ou seja, vejam, aí tudo isso, o maior e o mais importante é que você e eu sejamos desse número. E que ao sermos eternos com o eterno e sermos predestinados e sermos eleitos, ninguém poderá nos tirar desse livro, como nós lemos ali. É como os 153 peixes, vê? É um número pequeno que representa um número do qual representa os escolhidos desse tempo final. Esses 153 peixes grandes que são pescados nessa terceira etapa. Porque foi a terceira etapa que o irmão Branham realizaria essa pesca quando o anjo estava mostrando ali a ele como pescar. Mas quando ia fazer essa pesca, puxou muito forte o anzol e não pescou. Então vê, foi elevado, subido e colocado nessa parte onde estava tentando pôr esse cadastro no ilhós de um sapatinho. E percebeu que não entrava, e o anjo falava para ele, olha o que tu está fazendo, pega a outra ponta, e quando ele olha, percebe, sabe quando você vai ali, você sabe que quando tira aquela ponta, ele se espalha todinho, e quando você tenta colocar ali, às vezes você faz assim, você tenta assim colocar, quando a pessoa vai colocar no ilhós ali, o fio na agulha, e a pessoa tenta ali, coloca saliva, põe um montão de coisa para ver se pode colocar ali no buraquinho, assim ele estava tentando colocá-la, tentando ali empurrar os pentecostais, algo que o anjo mesmo falou para ele, não tente ensinar todas estas coisas a bebês pentecostais. E vê a outra ponta, e suavezinho, passou. E depois é colocado sobre esse lugar. Porque vejam, ali já não era ele que realizaria aquela pesca. Ele disse que já deixou de ouvir a sua esposa, já não ouvia mais ela. Ele disse, foi colocado em um lugar mais alto, e ele já não podia estar fazendo o que fez na primeira e segunda etapa, que ele mesmo era, porque ele tentava descer e não conseguia. E ele tentava, mas não era ele o que realizaria isso, porque depois ele vê que tem outro ministrando por ele, e ele escreve em alguns lugares, não era o irmão Branham, porque ele já estava na sexta dimensão, portanto tinha um ministério ali operando no meio do povo, o qual estava realizando essa pesca milagrosa, esses peixes que seriam transformados,
Porque a pesca era para quê? Era para colocá-los nessa era eterna, nessa era celestial, onde receberiam a promessa da sua transformação. É por isso que ele queria, almejava, assim, eu gostaria, poderia esticá-lo, me esticar para tomá-lo. Ele desejava essa promessa, ele desejava, como todos os mensageiros, ser revestido. Porque nesse tempo, onde a terceira etapa estaria se realizando, seria o tempo da ressurreição e da transformação. E para o mensageiro que agarrar essa promessa, pois automaticamente com o povo chegariam a esse momento de, estando vivos, receber a promessa de ver aos nossos entes queridos, os que partiram, e nós, ao vê-los, sermos transformados. Agora, vejam o que continua dizendo aqui. Na mensagem que estamos lendo, na página 52, diz: desse livro Perfeita Força por Perfeita Fraqueza, quando João chegou em cena, a pequena igreja certamente estava na minoria, mas houve vasos vazios onde pôr o azeite. Aleluia. Deus permita que nós nos esvaziemos. Amigos, esvaziem-se, façam-se fracos, neguem toda a sua capacidade. Todos vocês lá onde chegam essas fitas, esvaziem-se completamente sobre o altar de Deus, como sacrifício, e permita que o anjo desça, e escreve Apocalipse 10, de 1 ao 6, que o anjo desça com uma brasa acesa e encha esse vaso com o poder de Deus Todo-Poderoso. Depois ele fará forte e dará graça para permanecer firmes. Agora continua dizendo: nessa mensagem que estamos lendo, a terceira dispensação do governo humano, diz: é aí nessa era onde essa promessa tem que ser cumprida, e as demais promessas também. Agora vejam, na página 474 do livro dos selos, nos diz, o irmão Branham aqui, página 374 em cima, diz: agora, se essas outras coisas se encaixaram perfeitamente com a palavra, então isso também se encaixa perfeitamente com a palavra. Amigos, aqui estamos no fim. Breve o tempo já vai terminar e milhões perderão suas vidas. Milhões que agora creem estarem salvos serão como restolho para a era atômica. Estamos vivendo na última hora, pela graça do Deus Todo-Poderoso, por sua ajuda para o seu povo, que assim eles se mantenham olhando adiante, esperando a próxima vinda de Cristo. E escreve com Moisés e Elias, e desenha à esquerda uma pedra angular. Você me pergunta: irmão Branham, quanto tempo falta? Talvez falte 20 anos, talvez 50 anos, ou até 100 anos, eu não sei, mas talvez venha pela manhã, ou até essa mesma noite. Na manhã diz de Israel, esta mesma noite ele escreve dos gentios. E do lado direito ele escreve amanhã.
Eu não sei. O que tem, o que diz que não sabe está equivocado, não saberá. Apenas Deus o sabe. Agora note, é por Deus que eu digo a verdade a vocês, já que estas coisas me são discernidas espiritualmente, são discernidas pelo Espírito Santo, e cada coisa tem identificado o seu lugar na Bíblia. Agora o grande segredo sobre este selo, eu não conheço. Não conheço. Não pude decifrar. Não pude captar o que dizia. Mas eu sei que eram os 7 trovões trovejando rapidamente, um após o outro, fazendo 7 estrondos. E isto se abriu a algo mais. E escreve, se abriu terceira dispensação, ou seja, escreve 3 ou seja, dispensação. E isto se abriu a algo mais. E escreve Israel. Há algo mais que vi. Quando vi isso, procurei interpretação e me passou tão rapidamente que não pude decifrar. E ele escreve ali também do lado, outro idioma, fala o 7º selo. Isso é correto. Ainda não é a hora, escreve a hora 0. Ainda não é a hora para isso, e escreve Israel. Para isso escreve na carpa. Mas está chegando a esse ciclo, e escreve terceira dispensação e uma pedra angular. Está chegando perto. Aí do lado direito ele escreve não pude interpretar. E ele escreve ciclo. Ou seja, está chegando esse ciclo, ele escreve ciclo. Então, o que tem que fazer é lembrar que eu estou falando no nome do Senhor. Estejam prontos, porque não sabem que hora, e escreve hora 0, algo possa acontecer. E escreve em outro idioma aí do lado. Agora, quando esta fita esteja em circulação, talvez seja um instrumento para correr a 10.000 de meus amigos, porque vão dizer, o irmão Branham está tentando se fazer um servo, profeta diante de Deus. Deixe dizer isso para vocês, meus irmãos. Esse é um grande erro. Eu estou dizendo unicamente o que eu vi e as coisas que me foram ditas. Você faça o que queira, o que goste. Porque cada pessoa tem livre-arbítrio. Eu não sei quem vai ser e nem o que vai acontecer. E aí ele escreve Moisés e Elias, o véu de carne. Não sei, só sei apenas que estes 7 trovões contêm um mistério por cuja razão houve silêncio no céu. E ele escreve silêncio por meia hora. Talvez seja o tempo e a hora quando apareça esta grande pessoa, e escreve o anjo de Jesus que estivemos esperando. Talvez esse ministério pelo qual tentei converter as pessoas à palavra serviu de fundamento. E ele escreve Moisés e Elias do lado esquerdo. Se é assim, então estarei deixando vocês para sempre. Não vai ter 2 aqui ao mesmo tempo. E mesmo que assim seja, ele crescerá e eu diminuirei. E na página 474 ali abaixo, ele crescerá e ele escreve: vem outro profeta. Eu não sei, mas Deus me deu o privilégio de olhar e ver o que é, e escreve Moisés, e olhar e ver o que é, escreve na carpa Moisés. Ou seja, que é um ministério dispensacional, um profeta como Moisés. Eu vi abrir até onde vi.
E isso é correto. E eu tenho certeza que vocês anotaram as coisas que aconteceram nessa semana. Eu tenho certeza que anotaram o menino de Moncoles que estava por morrer naquela noite, depois a mocinha com leucemia. O reino de Deus está a caminho, escreve dispensação do reino. E a coisa está mudando mais do negativo ao positivo. E escreve as 7 eras com seus anjos, a estrela da manhã, do negativo ao positivo. Em cima disso é que escreve isso. Assim como foi. Agora, isso não deveria ser tropeço para ninguém. É da justificação, a santificação, dali continua o batismo com o Espírito Santo e depois ouvi isso. E escreve a vinda do Senhor, o 7º selo. Simplesmente estamos chegando mais perto de Deus a cada passo. Continua dizendo nosso irmão William, é aí nessa era onde essa promessa tem que ser cumprida e as outras promessas também. Por isso Cristo falou muito a respeito da vinda do Filho do Homem para o último dia e que será como o relâmpago que sai do Oriente, onde esteve o Filho do Homem, Cristo, e se mostra, se manifesta, se revela no Ocidente, que é o continente americano, ao qual pertence a América Latina e ao Caribe. Ou seja, que já sabemos que vai ser no Ocidente a manifestação ou revelação do Filho do Homem. E daí se estenderá para o mundo todo, do qual Ele nos disse tem vários lugares onde nos diz que percorreria esse caminho outra vez. Na página 164, parágrafo 1465, diz: o Filho do Homem será revelado em um corpo de carne. Vocês, entre a igreja exatamente como foi antes do tempo de Sodoma, um grupo chamado Fora, que estavam crendo na promessa de Deus. E na 166, parágrafo 1485 diz: agora eu estava bastante velho, ficando bastante velho, e pensei: Deus, haverá outro avivamento? Eu verei outro tempo? E apenas lembre, do oeste virá um cavaleiro e um cavalo branco, cavalgaremos este caminho outra vez. Isso é correto. Tão logo quando estamos quase prontos. Você vê? É uma promessa. E escreve, do oeste virá um cavaleiro em um cavalo branco. E embaixo ele escreve: os 7 anjos vieram ao oeste, o ocidente, porque a vinda do Senhor, e aí está tracejado, ou seja, seria no ocidente, como relâmpago, que diz que sai do Oriente e se mostra, se revela, se manifesta no ocidente. Assim vai ser, diz a Escritura, a vinda do Filho do Homem. Na mensagem, o alimento espiritual, ao seu devido tempo, nos diz na página 23, diz: não é bom tomar o pão dos filhos e dá-los aos cãezinhos. Jesus não falou a mesma coisa à mulher silofenícia? Ele foi enviado aos seus, e isso é correto. Ele nunca foi aos gentios. Agora, nesse dia, ele visita os gentios no seu tempo.
Aí escreve cordeiro do lado esquerdo. E embaixo aí ele escreve nesse parágrafo: Deus visita hoje aos gentios. Você diz: por que é que esta mensagem não se prega nesses lugares grandes e nessas grandes campanhas e entre as denominações? Não é o alimento deles. Isso não é alimento para as assim chamadas igrejas. Este é o alimento para a noiva. Esse é o alimento espiritual na sua temporada. Esse alimento lhes prejudicaria o estômago. É rico demais. Prejudicaria eles, mas a noiva não. Não pode se fazer. Mas para os filhos é pão, é vida, é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Escreve leão, ou seja, como o leão da tribo de Judá, é sua vinda entre os gentios. E desenha uma pirâmide e as eras. Agora, vejam algo. O trouxe. Se pudesse ler. Vejam nessa mensagem. Ele me dizia: Benji, essa mensagem é muito importante. A mensagem, por que a pequena Belém? E vejam, vamos ver para que aí o tenham também, essa parte, enquanto eu leio. Pensei que não poderia ler mais. Tem sido bem visto, tem sido bem visto da parte de Deus. Veja o que ele escreve ali. Vamos ver. Aqui saiu um pouquinho. Me desculpe esse tempinho que eu estou tomando. Aqui. Vamos ver. Aí. Ele ali. Vejam. É no meio dos gentios que Deus está realizando uma obra e o que foi mostrado a João em uma ilha, a ilha de Patmos, o qual em alguns lugares ele colocou ali. O que é essa ilha? Vejam, ele fala na página 40, porque a pequena Belém. Convém a nós, como ministro, ver esta palavra ser pregada, ver que tenha sido feita assim. Nos convém, como homens desta hora, a qual vivemos, não sei se tem aí, homens grandes na terra hoje. Ó Deus, eles estão lá fora, e escreve fora. Deixa que o vejam, deixa que agarrem a espada. Não importa quanto seja a oposição, se Deus com você, quem estará contra você? E ele escreve ali: gentios, PR, Porto Rico. Agora vejam, onde foi a espada? A quem foi passada essa espada? Foi, vejam, a outro idioma, diz no livro dos selos. Com razão, esse ministério que Deus levantaria no meio da sua igreja era os dois em uma ilha.
Cortei um pouquinho mais aí, porque agora vejam, diz: se Deus está com você, quem está contra você? Não importa ajeitar nossa vida social, não, isso não importa, isso, aquilo outro. Queremos obter novamente a água de vida. Virão, ele diz, por comerem desse livrinho, muitas aflições, muitas perseguições, até se afetaria talvez a vida social e tudo, mas não importa. O que importa é a obra que está se realizando, essa obra de reclamação de tudo o que se perdeu lá na queda. É o tempo onde está se realizando a maior obra de todos os tempos. E veja, vamos continuar aqui. Tem um lugar, eu não sei se é nesse livro dos selos, onde ele escreveu como eu não sabia se ia ser lido, não trouxe essa outra parte. E como vemos como Deus sempre nos dá as coisas às vezes sem sabermos que vai ser faladas, que serão faladas. Isso nos mostra que é Ele que está dirigindo tudo. Depois, então, com calma, nós procuramos. Tem a ver com o ano 50 de jubileu da igreja. Estava em uma das anotações. Agora lembrem algo. Tudo está sendo aberto. O que é esse sétimo selo? Mas lembrem que isso é para a igreja noiva. Agora, quando o sétimo selo seja aberto, ou seja, que o mundo já veja, porque de alguma forma estarão vendo, algo vai provocar essa abertura, algo eles sentirão tormento. E eu tenho me segurado. Está escrito na frente, em ler algumas coisas, porque lendo essas coisas, qualquer um vai dizer, o que ele está lendo ali e eu dizia, mas quando eu leio isso, e ele falou, Deus vai te guiar e tu vai saber o momento para que tu leias, porque vejam,
A palavra de Deus sempre que tem que ser falada para que faça um efeito. A palavra de Deus sempre tem que ser falada para que faça um efeito. Para que produza um efeito, ela tem que ser falada. E vamos ver aqui um lugar. Estamos como que dando uma volta aqui em algo. Na página 465 dos selos, aí nos diz, até desde a 464, é que, vejam, quem é esse filho do homem para esse dia? Tudo isso é esse grande mistério do sétimo selo. Na página 464 abaixo, devemos recordar que este sétimo selo é o fim do tempo de todas as coisas. Correto. As coisas escritas no livro da redenção, seladas desde antes da fundação do mundo com 7 selos, tudo termina. É o fim desse mundo agitado, os sistemas cosmos. O fim da natureza agitada, e é o fim de tudo. Nisso também encontramos o fim das trombetas, das taças, da terra, e é até o fim do tempo. O tempo termina. E assim como a Bíblia nos diz em Apocalipse 10, do 1 ao 7, onde o anjo disse, o tempo não será mais. E isso será no dia, e escreve aí, 8º dia, quando este grande evento aconteça. Ali tudo termina. No final deste sétimo selo, é o fim da era da igreja. E aí ele escreve, no final deste sétimo selo, escreve, tempo restante, Moisés e Elias. É o fim da era da igreja, é o fim do sétimo selo, é o fim das trombetas, é o fim das taças, e até é o fim da entrada ao milênio. E aí ele escreve embaixo na 464, no final do sétimo selo, é o fim de tudo. E aí em cima desta anotação ele escreve, no final da meia hora de silêncio. E ao final, lembrem que é por quase meia hora. Como uma vez, assim, trouxemos um exemplo. Vamos ver aqui. Digamos que daqui ao centro comercial, lá em San Juan, é quase 40 minutos. Ou 35. Sem trânsito, quase mais ou menos. Com trânsito, pois se estende um pouco mais. Porque é quase. É um tempo que depende de alguma coisa. Quase meia hora. Não é um tempo específico. Agora, Deus trata assim com, veja, os gentios, mas com Israel são 3 anos e meio. Ou seja, quase meia hora, aí está flutuando. Pode ser menos, pode ser um pouquinho mais. Quase pode ser quase chegar a meia hora. 20 anos e 10 meses são meia hora. Diante de Deus, justo o que tinha. A mulher na maca,
uns 20 anos. Onde era que estava essa parte? No lugar onde se fala da visão da carpa. Se é na 98 ou na 320? Que diz, eu tenho estado em uma maca ou na maca, ou prostrada, diz. A 14, página 14, parágrafo 103. Como na metade, aí ele diz, atrás deste talão está um pequeno edifício, como que de 12 pés de largura e 12 pés de comprimento e 20 de largura, algo como isso. Pois fiquei de pé e olhei isso. Aí escreve 12 por 20. Os vi trazendo uma senhora em uma maca, e tinha uma senhora ali pedindo seu nome e coisas em um papel. E pelo qual tinha alguém que veio e a pegou e a empurrou. O outro homem que veio estava sobre muletas. Vejam que eram pessoas necessitadas. Os vi e através deste pequeno edifício e por fora saiu a senhora gritando em alta voz, empurrando esta maca. E então tinha outra senhora do outro lado, como uma mulher de cabelo escuro, e ela disse, o que aconteceu? Ou seja, estava entrevistando ela. E ela disse, apenas não sei, não poderia dizer o que aconteceu. E ela disse, eu estive paralisada por 20 anos. E veja, eu me sinto como se nunca tivesse doente. Agora vejam, aí em 20 anos ele circula. Tudo isso representa essa meia hora de silêncio, o qual ali com a cura dessa mulher, vejam, mostra que no final deste sétimo selo, a igreja noiva receberá essa cura total. Agora, essa senhora, aí é uma chave muito importante. E aí continua nos relatando que o homem também saiu carregando as muletas. Agora vamos continuar aqui onde nós paramos, no livro dos selos. Diz, tudo isso, na página 465, tudo isso é contido no sétimo selo. É como disparar um foguete ao ar. Esse foguete faz uma explosão aqui por perto. Agora ele escreve ali, o Filho do Homem igual, sétimo selo. Já estamos vendo quem é o Filho do Homem para esse dia. Escreve Filho do Homem igual, sétimo selo. Esse foguete faz uma explosão aqui por perto e desenha uma pedra angular do lado esquerdo e acerta a pedra angular, e embaixo apenas a sétima.
E do lado direito, debaixo do sétimo selo, o Filho do Homem, o sétimo selo, do lado direito escreve: Quinto Elias. E depois, muito mais alto, faz outra explosão e escreve segundo Moisés. E dali saem 5 estrelas. E uma dessas 5 faz outra explosão. E dali saem outras 5 estrelas. E uma dessas explode e escreve segundo Moisés. Segundo Jesus, corrija. Segundo Jesus. E aí está desde cima o Filho do Homem igual ao sétimo selo, quinto Elias, segundo Moisés, segundo Jesus. E uma delas explode, e uma dessas estrelas explode, dali saem outras 5 estrelas, e depois desaparece gradualmente. Assim é o sétimo selo. Ali termina o tempo para o mundo. Esse é o fim do tempo para isso e aquilo e todas as coisas. Tudo termina com o sétimo selo. Agora, como Deus vai fazer? Isso é o que não sabemos. Não sabemos. E nisso será o tempo para todas estas coisas e a entrada ao milênio. E escreve sétimo milênio. Agora continua dizendo, o nosso irmão William continua dizendo aqui: todos temos os tipos e figuras da vinda do Filho do Homem, dados por Jesus Cristo, nosso Salvador. E à medida que Ele vai nos abrindo as Escrituras, todas essas promessas as vamos entendendo e estaremos ouvindo a sua voz. E estaremos em pé, diante do Filho do Homem nesse tempo final, na manifestação do Filho do Homem como Ele prometeu. E a promessa é que estaremos ouvindo a voz do Filho do Homem, a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo nesse tempo final. Quem é esse Filho do Homem para esse dia? Em forma de pergunta ele o faz aí. Quem é esse Filho do Homem para esse dia? Nos coloquemos de pé e falamos hoje essas porções onde temos visto o lugar onde, em quem e como seria a manifestação do Filho do Homem hoje, ou seja, nesse tempo final no meio da sua igreja. E como nós lemos no início, que seria em uma forma simples, no popular do povo. Quem é o Filho do Homem para esse dia? Deixamos assim conosco ao nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.